Olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Nós estamos felizes em receber você aqui. Já peço que se inscreva, que deixe aí o seu like, que compartilhe esse canal com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas como você. Nós estamos falando de temas diversos, respondendo questionamentos diversos. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Por que os adventistas do sétimo dia não comem carne de porco? Por que é que nós não comemos estes alimentos imundos? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre isso. Fica com a gente aí até o final e que Deus fale ao seu coração. Muito bem. De maneira clara, a ordenança com relação aos alimentos que não devemos comer está em Levítico capítulo 11. Levítico 11 fala sobre uma relação de animais que nós não devemos comer. E algumas pessoas entendem que Levítico capítulo 11 é preceito para o povo de Israel, que isso aqui não tem nada a ver conosco hoje, que a gente pode comer o que a gente quiser. E eu quero responder alguns questionamentos que os irmãos nos fazem acerca de alguns textos da Bíblia que aparentemente dariam a entender que hoje nós podemos comer o que quisermos. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que não confunda as leis de saúde com a lei moral, com leis que diziam respeito à tipologia, principalmente a ritualística do santuário. Você não deve confundir estes assuntos. Por quê? Assim como o sábado não é dado para o judeu, como eu já mostrei em vídeos anteriores, ele foi dado lá no Gênesis, a gente vai perceber que a distinção entre animais limpos e imundos também não é para judeu. Quando é que a gente vê a primeira distinção entre animal limpo e imundo? Lá no livro de Gênesis, quando Deus vai destruir o planeta Terra. Ele fala para Noé que entraria na arca 7 pares de animais limpos e 1 par de animal imundo. Capítulo 7 de Gênesis diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E o verso 2: de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Uou! Então nós já tínhamos uma distinção entre animais limpos e imundos desde o início do planeta Terra. Lá em Gênesis 7 já se fala sobre isso, e você pode estar pensando assim: não, mas isso aqui, pastor, é para o contexto de sacrifício, eram animais limpos para o sacrifício. Ei, não é só isso. E por que eu sei que não é só isso? Porque galinha é um animal limpo, mas ninguém sacrificava a galinha. Existem animais que são limpos e que não eram oferecidos em holocausto. Não eram oferecidos em sacrifício. A distinção de animais limpos e imundos tem necessariamente que ver com a questão da alimentação. Então não é uma lei dada para judeu. Noé não era judeu. Já existia. O conhecimento deste assunto já existia. Então quando Deus chega para Noé e diz assim, por exemplo: de tudo que se move sobre a terra, e alguns usam esse texto, assim como eu dei a erva verde, agora eu estou dando para você de tudo que se move sobre a terra. Viu, pastor? É tudo, até os animais imundos. Não, de tudo que se move que pode ser comido. Os filhos de Noé andavam sobre a terra e não eram alimentos. Seres humanos andam sobre a terra, tudo que se move, então beleza. Se moveu, pode matar e comer? Então canibal está liberado? Claro que não. De tudo que se move e que pode ser comido, né? Dos alimentos limpos. A propósito, se entrou apenas um par de animal imundo, e Noé tivesse matado, por exemplo, um porco para comer, não teria mais porco hoje, né? Porque só foi um casal. Mas vamos aos textos que são utilizados lá no Novo Testamento. Um texto muito utilizado é o texto de Mateus capítulo 15, quando Jesus ele vai para a casa de uma pessoa, e aí ele está se alimentando ali com os judeus e com os seus discípulos. E aí então os judeus chegaram para Jesus e perguntaram, em capítulo 15, versos 1 e 2. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Perceba que não fala da lei, fala da tradição. Eu vou explicar o que é isso. A tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem.
Veja, o contexto aqui é lavar as mãos, ok? Eu vou explicar o que é isso. Ele, porém, disse-lhe: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus te ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe, que morra de morte. Mas vós disseis: qualquer que disser ao seu pai ou sua mãe, oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar seu pai e nem a sua mãe, e assim invalidais pela vossa tradição o mandamento de Deus. Eu vou explicar isso aqui. O judeu, na época de Cristo, ele criou uma lei, que era esta lei, que era conhecida como Corban. Ele trazia uma soma alta de dinheiro, ele entregava no templo e dizia Corban para o sacerdote, que significa aquilo que poderia aproveitar de mim. Em outras palavras, minha responsabilidade com meu pai, quando ele estiver velho, não existe mais, porque eu já entreguei esse dinheiro aqui para a igreja. E aqui agora eu estou livre. O velhinho podia morrer lá, míngua, que ele já estava livre diante de Deus porque ele entregou aquela oferta. Pergunto, isso estava no mandamento de Deus? Não. Percebe que eles começaram a alterar as coisas? Do mesmo jeito eles fizeram com o sábado. Não pode fazer o bem no sábado, não pode cuspir no chão no sábado, não pode andar X quilômetros no sábado. Por quê? Porque senão você vai transgredir. E aí eles dizem que Jesus transgrediu, quando na verdade transgrediu não foi o mandamento, mas a tradição. E qual era essa tradição de lavar as mãos? Eu vou explicar para vocês. Um judeu, ele acreditava que durante o seu dia ele poderia estar em algum ambiente e, sem querer, encostar em um gentio ou em um pecador, ou colocar a mão sobre alguma coisa onde um pecador tinha colocado a mão. Aquilo tornaria ele imundo. Então, ele seguiria um ritual de purificação antes de comer. Ele lavava a mão, esperava escorrer até aqui o cotovelo e pingar no chão. Aí ele lavava de novo e esperava escorrer até pingar no chão 7 vezes. Era um ritual de purificação. O texto aqui não está falando de uma questão higiênica, não. De você lavar as suas mãos para se alimentar, não. Ela lava 7 vezes para se purificar. Só para você ter uma ideia, se uma pessoa estivesse se alimentando ali, a família, não é? Os filhos estivessem reunidos e de repente do lado de fora passa um pecador e a sombra dele passa pela janela e se projeta no prato da criança, na hora o pai diria: meu filho, pare e não coma mais. Um pecador passou, a sombra dele, pode jogar essa comida fora. Estaria imunda. Então, o judeu ele tinha na cabeça de que ele precisava se purificar. E então os discípulos de Jesus, meio ignorantes, foram lá, comeram sem lavar as mãos 7 vezes, cumprindo toda aquela ritualística. E aí é dentro deste contexto que Jesus ele vai dizer o seguinte, verso 10 e 11, Jesus diz: chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, e isso é o que contamina o homem. E algumas pessoas pegam esse texto para dizer assim: viu aí, Jesus disse que pode comer carne de porco. Não, Jesus não disse que pode comer carne de porco. Ele está dizendo que não é o que entra na boca que vai contaminar, mas o que sai da boca, isso que contamina. E qual é o contexto? Lavar as mãos. E vamos ver se é esse mesmo contexto? Vamos mais para frente aqui. Verso 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Qual é o contexto? É comer carne de porco ou comer sem lavar as mãos? Percebeu? O texto não está falando de comer ou não comer carne imunda. O texto está falando de comer sem lavar as mãos, cumprindo aquela ritualística. Então, pode deletar esse textozinho aí da sua lista. Ele não tem nada que ver com liberação para comer carnes imundas. Mas, pastor, Paulo fala que devemos comer tudo que vende no açougue. Vamos ver esse texto? 1 Coríntios capítulo 10. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 10. A partir do verso 22. Mas se você ler o capítulo em casa, eu queria que você lesse todo o capítulo, você vai perceber que Paulo está tratando aqui da idolatria dos coríntios e do culto aos demônios. Ok? Do culto que eles faziam aos demônios. E aí, então, todo o contexto tem que ver com isso. De pessoas que estavam comendo carnes sacrificadas aos ídolos. E comer carne sacrificada ao ídolo implicava que eles provavelmente estivessem indo ao culto pagão. Ok? Mas vamos ver aqui o contexto a partir do verso 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que eles? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas
as coisas edificam. Ninguém busque proveito próprio, mas antes cada um o que é do outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não da tua, mas do outro. Por quê? Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? E se eu, com graça, participo, porque sou blasfemo naquilo, porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. O assunto é o quê? Contexto é tudo, gente. O assunto aqui é carnes sacrificadas aos ídolos. Então, dentro da região de Corinto, havia pessoas que sacrificavam aos ídolos, aos seus deuses. E ali Paulo está dizendo assim, olha, quando você for comer, coma sem perguntar. Coma sem perguntar. Você vai lá, senta e come. Agora, se algum irmão disse para você assim, olha, isso daí foi sacrificado ao ídolo. Paulo não está dizendo assim, olha, coma porco, pode comer à vontade. Tá limpo agora. Não, não é isso. O contexto demonstra claramente que Paulo não está falando de carne limpa ou carne imunda. O contexto, é claro, está falando de carnes sacrificadas aos ídolos. Pessoas que sacrificavam carnes aos ídolos. Mas Paulo disse, o que é o ídolo? Ele não é nada. Então você chega lá e come agora. Se um irmãozinho chegar para você e dizer assim, olha, essa carne aí foi sacrificada ao ídolo por causa dele, para que ele não fique escandalizado, eu digo, não, então não vou comer não. Mas vai me afetar se eu comer? Não. Mas não é, a minha consciência não me acusa. Por quê? Porque o ídolo não é nada, o ídolo não representa nada. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Mas por causa da consciência do meu irmão, para que ele não fique escandalizado, então eu digo, olha, eu não vou comer, porque esta carne aqui foi sacrificada ao ídolo. Tudo bem, pensando no meu irmão. Ficou claro? O texto não tem que ver com carne limpa ou carne imunda, não é isto. Outro texto que é utilizado é o texto de Atos. Em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro, ele tem uma visão. E nesta visão ele vê descer num lençol uma série de animais imundos. E olha o que diz aqui o capítulo 10 e o verso 10. Tendo fome, quis comer, e quando lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Então Pedro está aqui em visão. E viu o céu aberto, e eis que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia toda sorte de animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas ele disse, de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa comum ou imunda. Verso 15, e a segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum aquilo que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes e o vaso se recolheu no céu. Viu aí, pastor? Claramente o texto diz que Deus purificou estes alimentos. Calma, gente. Esses animais não foram purificados porque Pedro teve essa visão. Essa visão teve um contexto. E eu vou explicar o contexto para vocês. Mas antes, eu quero dizer uma coisa para você. Alguns andam dizendo por aí que quando Jesus morreu na cruz, ficou liberado agora para comer todo tipo de carne, carne de porco, caranguejo, camarão. Ei! Jesus morreu para libertar você dos seus pecados, não para purificar porco. A morte de Cristo foi para nos libertar do pecado e não para purificar animal. Não esqueça disso. Voltando então ao assunto de Pedro. Pedro não entendeu aquela visão. Como é que eu posso comer estes animais? Deus purificou. Ele não entendeu nada. E aí é dentro desse contexto que Cornélio havia enviado. Cornélio era um centurião romano. Ele havia enviado algumas pessoas à casa de Pedro, lá em Jope, para dizer assim, olha, venha porque eu preciso que você pregue a palavra para mim. Apesar de ser um centurião romano, Cornélio era uma pessoa boa. Ele buscava a Deus, mas não tinha conhecimento da verdade. E aí, então, Pedro vai à casa dele. Só que não era lícito a um judeu entrar na casa de um gentio. Lembra que eu falei que eles nem tocavam, eles tinham que cumprir o ritual de purificação? Pedro era cristão, mas ele tinha resquícios, muitos resquícios do judaísmo ainda. Então não era permitido a um judeu entrar na casa de um gentio, falar com um gentio, pregar, e nunca. Quando Pedro então viu aqueles jovens, Pedro os acompanhou.
E ao chegar lá na casa de Cornélio, Pedro mesmo deu a interpretação da visão. Quando ele, lá no verso 25, diz assim, olha, e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se aos seus pés o adorou, mas Pedro disse, levanta-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos ali que haviam se ajuntado. E no verso 28 diz, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Pedro entendeu a visão. E eu me entristeço porque algumas pessoas não entendem a visão ainda hoje. Quer dizer, há 2000 anos atrás, Pedro teve a visão dos animais, ele ficou sem entender. Mas aí, quando Pedro foi à casa de Cornélio, ele entendeu perfeitamente. E ele mesmo dá a interpretação quando ele diz, Deus não disse que eu devo chamar comum e imundo aquilo que ele purificou. Aí ele entendeu, a visão dos animais ali naquele lençol é isto. Porque se Deus não tivesse dado aquela visão, Pedro nem ia na casa de Cornélio. Eu na casa de Cornélio vou não. Mas Deus me revelou que eu não devo dizer que é comum e imundo aquilo que ele purificou. O próprio Pedro entendeu a visão. E tem gente que até hoje ainda não entendeu. Queridos, Jesus Cristo morreu na cruz, pagou pelos seus pecados, mas a morte de Cristo não foi para anular os 10 mandamentos. A morte de Cristo não foi para liberar você comer carne de porco, camarão, siri, nada disso. A morte de Cristo foi para libertar você dos seus pecados. E nos aspectos que diziam respeito à ritualística, matar o cordeiro, as festividades, elas encontram em Cristo o seu antítipo. Isso aí é tipologia, ok? Não é que agora não serve mais, não presta mais, até tem um outro vídeo que eu falo sobre isso. Tipologia é uma coisa. Mas as leis que dizem respeito à saúde, questão da alimentação, por exemplo, essas leis dietéticas, né, os 10 mandamentos, eles não são tipológicos, eles não encontram em Cristo. Ah, e agora em Jesus eu estou livre para comer o que eu quiser. Ei, obedeça a palavra de Deus, não aquilo que você entende, não os seus caprichos pessoais. E entenda, os textos que aparentemente Paulo estaria dizendo que você pode comer, não tem nada a ver com isso. Quando Jesus diz que o que entra pela boca não é o que contamina, ele está falando de um contexto. Quando Paulo diz comer de tudo que vende no açougue, o contexto é outro, está falando de carnes sacrificadas aos ídolos. Então, analise a Bíblia dentro do seu contexto e não diga aquilo que não está na palavra do Senhor. Eu quero encerrar lendo um texto que está no livro de Isaías. Lá no finalzinho do livro de Isaías, capítulo 66, o último livro, Isaías diz o seguinte, verso 15, porque eis que o Senhor virá em fogo. Aí você pode estar pensando assim, mas aqui é o contexto para Israel. Isaías foi antes de Cristo. Quando Jesus veio, a primeira vinda, ele veio em fogo? Não. Quando é que Jesus virá em fogo? É no dia do juízo. Então, essa é uma profecia para o dia do juízo. Vamos entender o contexto. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo. Claramente está falando do dia do juízo. Em juízo com toda a carne. Está falando de judeu? Ou está falando que o juízo é para toda a carne? Vamos entender o contexto. Porque o Senhor entrará em juízo com toda a carne. Você brasileiro, você americano, você onde estiver, Deus entrará em juízo com toda a carne. Os mortos do Senhor serão multiplicados. Agora vamos ver quem é que vai morrer? Verso 17. Os que se santificam e se purificam nos jardins após a deusa, então, quem pratica idolatria. Os que comem carne de porco e abominação e rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Quando? No dia do juízo. O Senhor vai entrar em juízo. Então o contexto aqui, mas não é para o antigo Israel. Ele fala com toda a carne, Deus entrará em juízo com toda a carne. Está falando que o Senhor virá em fogo. Ou seja, querido, o texto é claro. É uma aplicação para o futuro. E tem muita gente aí comendo o que Deus disse para não comer. É por isso que a gente está nessa pandemia, sabia? Gente comendo morcego, gente comendo porco, gente comendo rato, comendo barata, comendo escorpião, comendo tudo quanto Deus disse para não comer. E aí um monte de vírus se espalhando pelo planeta Terra, um monte de doenças se espalhando, tão somente porque as pessoas não obedecem à palavra de Deus. E Deus entrará em juízo com toda a carne. E aqueles que comem carne de porco serão consumidos. O contexto é claro. Dia do juízo. Eu quero ler aqui Deuteronômio, capítulo 12 e o versículo 15. Vamos ver aqui, Deuteronômio 12 e o versículo 15. Está dizendo assim, olha,
Porém, conforme todo o desejo da tua alma, degolarás e comerás carne segundo a bênção do Senhor teu Deus, que te dá dentro das tuas portas. O imundo e o limpo dela comerão, como do corso e do veado. Então aqui nós temos uma passagem muitíssimo interessante que, se nós não lermos com uma certa atenção, a gente pode pensar que o texto está falando de comer carne imunda, mas o texto, na verdade, não está dizendo para comer o imundo, está dizendo que o mundo e o limpo comerão. Eu preciso saber quem é o imundo e quem é o limpo aqui nessa história. Eu estou aqui com o comentário bíblico, o volume 1, comentário bíblico adventista, muito interessante. E comentando um pouco sobre esta questão, aqui no verso 15, sobre matar e comer, diz o seguinte: esta era uma modificação na lei que vigorou durante a peregrinação pelo deserto, em que proibia matar animais para comer, exceto a entrada do tabernáculo, conforme Levítico 17, versos 3 e 4. A nova lei se aplicaria uma vez que eles estivessem em Canaã. Nesse caso, refere-se a uma refeição comum. Aparentemente, a caça de um veado não era mais incomum naquele tempo do que é hoje. Devido a essa refeição não ser cerimonial, não se exigia a limpeza cerimonial, como no ato, no caso ali de uma refeição relacionada a um sacrifício. Então, quando era feito um sacrifício, a refeição ela deveria seguir uma ritualística, que está em Deuteronômio capítulo 12, verso 22, e a gente vai ler aqui, e Levítico 7, verso 20. Deixa eu ler aqui. Aqui em Levítico 7 e o verso 20 diz: porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Então, esse texto mostra que não era simplesmente chegar lá e comer. Havia uma ritualística, um cerimonialismo para as pessoas poderem se alimentar de algumas carnes, e quando envolvia sacrifício, você tinha que fazer um ritual de purificação, porque aquele sacrifício, ele era puro. E aí você vai perceber em Deuteronômio 12 e o verso 15 que nós lemos, né, o imundo e o limpo dela comerão, como o corso e o veado. Está falando da carne de caça. E aí você vai ao verso 22, porém, como se come o corso e o veado, assim comerás. O imundo e o limpo juntamente comerão deles. Então, não é que é para comer o imundo e o limpo. Está falando que o imundo e o limpo, ou seja, aqueles que estavam ritualisticamente purificados ou não, ou seja, imundos, poderiam comer juntamente da carne ali de caça, o veado e o corso. É importante ressaltar que tanto o veado quanto o corso são animais limpos ali, que poderiam ser comidos. Então, o texto não está falando necessariamente em que você vai poder comer o animal limpo e imundo. Essa é uma leitura que, se a pessoa não prestar atenção, ela pode fazer a leitura errada. O texto está dizendo que o imundo e o limpo comeriam daquela carne. Então veja bem, existem duas explicações para essa expressão imundo, tá? Nesse contexto aqui, é uma expressão que diz respeito a uma pessoa que não estava ritualisticamente limpa. Ou seja, eu vou oferecer um sacrifício, vou participar do sacrifício, eu tenho que cumprir certos rituais para me purificar. Então, esse era um ritual que era seguido, e a pessoa que ia fazer o sacrifício, ela tinha que ficar ritualisticamente pura, purificado. Se ela não fez, ela está imunda para o sacrifício. Não quer dizer que a pessoa é imunda, mas imunda para participar daquela refeição sacrificial. Mas neste caso aqui, Deus estava dando a liberdade, num contexto bem específico aqui. Deus diz: olha, pode comer, todo mundo pode comer, quem se purificou ritualisticamente, quem não se purificou, ou seja, o limpo e o imundo podem comer livremente. É isso que o texto está dizendo, não está dizendo que é para comer carne imunda, ok? Mas existe um outro entendimento para a palavra imundo. Isso mais para o tempo de Jesus Cristo. Há registros que mostram que havia na porta do templo uma frase que dizia assim: atenção todo cão, imundo, gentio. Essa era uma expressão que era utilizada para os gentios. Todo cão ou todo imundo, gentio e samaritano. Até aqui virás, daqui não passarás. Se por esta porta passares, certamente morrerás. Então o gentio ou samaritano, que eram considerados imundos
Eles não poderiam entrar nunca no templo porque eles seriam apedrejados instantaneamente, né? E aí você tem essa expressão sendo utilizada também para leprosos, que eram chamados imundos. Então, você vai perceber que no antigo Israel, a mulher que ficava no período menstrual, ela era considerada imunda. O homem que o seu fluxo ficasse ali na sua pele, ele também era considerado imundo. Então, havia uma imundície que tem que ver com o aspecto ritual e com o aspecto, não é da raça não, mas é com o aspecto da sua localização geográfica, né? Vamos dizer assim, se você não é da nação de Israel, você era considerado um gentio e imundo. Então Deus está dizendo que o gentio, se estivesse dentro das portas do povo ali de Israel, poderia participar. Esse poderia ser um entendimento. Mas, pelo contexto, a primeira explicação é a que melhor se aplica. Ou seja, aquele que está ritualisticamente puro pode participar e aquele que não está ritualisticamente puro. Só lembrando que essa expressão imundo, quando referindo-se a pessoas, tem esse aspecto cerimonial de ser leproso, ser gentio, estar menstruado. Tudo isso daí tem que ver com esse aspecto, mas também pode significar alguém que era de outra nação, alguém que era um gentio, que era também considerado imundo para a nação de Israel, tá bem? Então, espero ter explicado o texto aí. O texto não está liberando ninguém para comer carne de porco, carnes imundas, porque, inclusive, a distinção entre esses animais limpos e imundos, elas precedem a nação de Israel. Como alguns dizem, mas isso aqui era para Israel. Bom, a gente já vê 7 pares de animais limpos, um par de animal imundo entrando na arca. Então a gente já percebe que desde a época de Noé já havia distinção entre animais limpos e animais imundos, tá bom? Não é nada exclusivo para a nação de Israel. Deus deu isso para a humanidade para proteger o próprio ser humano, tá bom? Que Deus abençoe você e te ajude a entender que essa não é uma loucura adventista, é Bíblia. E com a Bíblia a gente não discute. Com a Bíblia a gente simplesmente obedece. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.